Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse e diga amém, por favor. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 1. O tema continua sendo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Entramos hoje na quinta parte. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 20. Diz a palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus amados irmãos, há 5 cultos, com o de hoje, que nós estamos estudando profundamente o sermão profético de Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus. E eu tenho chamado carinhosamente este sermão profético de Jesus de a porta de entrada para a compreensão do livro do Apocalipse. Poucas vezes se estudou as profecias como nós temos estudado aqui, de forma coerente e honesta. Temos visto até agora que Jesus, no sermão profético, profetizava acerca da destruição de Jerusalém e do templo, aquela fortaleza maravilhosa, e que ocorreu no ano 70, ou seja, o que nós estamos estudando aqui é algo tão maravilhoso, que a grande maioria das pessoas lá fora não consegue entender.
Estamos estudando fatos históricos que estão dentro da palavra, que haviam sido profetizados por Jesus Cristo, que iriam acontecer num determinado período da história e que já aconteceram, e que muitas pessoas estão trazendo para os dias atuais. Bem, Jesus começa a fornecer aos seus discípulos alguns detalhes impressionantes de coisas que iriam acontecer após a sua morte e ressurreição e a sua assunção aos céus. Fatos esses que precederiam o fim da cidade de Jerusalém e do templo que ocorreu no dia 8 de setembro depois de Cristo. E já quero lhes adiantar aqui, nós vamos estudar, mas eu já estou adiantando. A grande meretriz, inclusive eu vou trazer de novo os 2 livros escritos por 2 grandes homens, um deles é um ex-padre, já foi processado várias vezes. A grande meretriz não é a Igreja Católica Romana, e eu vou lhes provar aqui com Bíblia nas mãos, no capítulo 17, o próprio texto, ele nos traz toda a informação. A grande meretriz é a Jerusalém apostata, aquela que matou os profetas. Nada tem a ver com a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana nem existia nessa época. Nós vamos estudar aqui de forma profunda. E também quero dizer que é a 3ª vez que estamos estudando o livro do Apocalipse. Então, meus irmãos, Jesus estava alertando os seus discípulos sobre tudo o que iria acontecer com a cidade de Jerusalém, com o templo. Aquele templo que passou 40 anos para ser construído por Salomão. E no dia 8 de setembro de 70 depois de Cristo, quando o general Tito sitiou a cidade e a destruiu, cumpriu-se as palavras de Jesus Cristo. Então, eis as palavras do general Tito, que foram registradas pelo historiador judeu Flávio Joséfo, em seu livro 6º, capítulo 9, de Guerra dos Judeus. Palavras de Tito, após ter vencido os judeus. Lutamos com Deus do nosso lado, pois foi Deus que expulsou os judeus de seus baluartes. Baluartes é o mesmo que fortalezas. Pois que poderiam ter feito máquinas ou mãos nuas contra muros e torres como estas. Então observe, o general Tito, um general romano, filho de Vespasiano, Tito depois se torna imperador, depois que ele destruiu a cidade de Jerusalém, que ele sitiou a cidade, ele reconheceu que tinha vencido todas aquelas fortalezas. Jerusalém era uma fortaleza imensa, com a ajuda do próprio Deus. A espada de Deus estava nas mãos do general Tito para julgar a cidade de Jerusalém. Pois bem, hoje nós passaremos a analisar o versículo 21, eu quero que você vá até Mateus 24, nós estamos estudando versículo por versículo da profecia de Jesus, Mateus 24, versículo 21, já estudamos do versículo 1 até o versículo 20, e hoje vamos estudar o versículo 21, que diz assim, Mateus 24, versículo 21, diz a palavra do Senhor, abra sua Bíblia por favor, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Desejo chamar a atenção de todos vós para a primeira parte desse versículo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Repita comigo, diga, nesse tempo haverá grande tribulação. Meus queridos e amados irmãos, estaria Jesus Cristo profetizando acerca de algum evento com proporções cataclísmicas, ou seja, proporções de desastres e catástrofes que aconteceriam naquela geração? Lembrando que a palavra geração para os judeus era um período de 40 anos, estaria Jesus falando de um evento próximo, um evento que viria sobre aquela geração, ou estaria ele profetizando acerca de um evento com proporções futurísticas, muitos anos, muitos séculos à frente? Queridos, alguns pregadores têm ensinado que a grande tribulação será um período de 7 anos de sofrimento e horror, que trará angústia sobre a vida daqueles que ficarem na terra após o arrebatamento secreto da igreja. Há outros que ensinam que a igreja de Jesus Cristo irá passar por essa grande tribulação
e só depois dos sofrimentos ela será arrebatada. Seria isso ensino bíblico? Seria isso que Jesus estava realmente ensinando aqui? Será que era isso, meus irmãos, que Jesus queria que as pessoas da sua época entendessem? A resposta é não. Vamos analisar com muita atenção esse versículo 21. E observe que Jesus diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação. A pergunta é, de que tempo Jesus estava falando? É isso que nós temos que aprender. De que tempo? Vamos analisar o contexto dessa declaração. Veja o que diz Mateus, capítulo 23, e vamos ler dos versículos 32 até o versículo 37. Vamos descobrir de que tempo Jesus estava se referindo. É um tempo que já passou, um tempo que ainda virá. Mateus 23, versículos 32 em diante. Eu queria que você prestasse muita atenção à leitura, para que você possa compreender. Mateus 23, 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ao final do meu sermão, eu vou estar lhes explicando o que significa isso aqui. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas, que coisas que Jesus acabara de dizer, hão de vir sobre a presente geração. Amado, geração significa um período de 40 anos. Jesus estava dizendo que dentro de um período de 40 anos, tudo o que ele estava profetizando iria acontecer àquela geração. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Meus irmãos, Jesus estava profetizando acerca da destruição de Jerusalém, que iria ocorrer no ano 70, no dia 8, pastor Francisco, de setembro do ano 70. Agora põe os olhos no capítulo 24, versículos de 1 a 3. Mateus 24, versículos 1 a 3. Depois daquelas palavras, eis o que aconteceu. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Olhe um pouco para cá, para que você possa entender o que eu estou falando. Jesus estava no templo de Jerusalém, aquele templo que passou 40 anos para ser construído por Salomão, foi reconstruído por Zorobabel e reformado posteriormente por Herodes. Aquele templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Jesus estava ali com os seus discípulos. Mateus não cita os nomes desses discípulos, mas Marcos 13, lá nós temos os nomes de 4 discípulos que estavam com Jesus. Então, assim que Jesus ia saindo, o que é que fizeram os seus discípulos? Chamaram Jesus e começaram a mostrar-lhe aquelas belas construções. Estou parafraseando, é como se ele estivesse dizendo: mestre, estás vendo que coisa linda, que construções maravilhosas? Depois que eles chamaram Jesus e mostraram a Jesus aquelas belas construções, eis o que disse Jesus no versículo 2. Ele quem? Jesus, porém, lhes disse aos seus discípulos: não vedes tudo isto? Ou seja, vocês não estão vendo essas belezas que vocês estão a admirar? Em verdade vos digo que não ficará aqui, ou seja, neste lugar, pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava dizendo a eles: este templo que vocês estão admirando vai ser destruído. Vai ser destruído. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas,
Que coisas que tu acabaste de dizer acerca da destruição de Jerusalém? Que sinal haverá da tua vinda? E aqui começa toda a confusão. E da consumação do século. Meu amado, algumas Bíblias, como a Bíblia corrigida, a Bíblia chamada Ave Maria, da Igreja Católica, você vai encontrar no versículo 3 a expressão fim do mundo. Mas isso está errado. É uma tradução totalmente errada. Existem 3 vocábulos gregos usados para interpretar nossa palavra portuguesa mundo. São eles: oikumene, que você vai encontrar no versículo 14 de Mateus 24, quer dizer mundo habitado. Aion, era, época, e cosmos, que tem aproximadamente 7 significados diferentes. O vocábulo grego usado aqui, basta que você pegue um dicionário grego, como eu mostrei aqui, e confira do grego para o português, é aion, que quer dizer época, era. Jesus não estava falando do fim do mundo, Jesus estava falando do fim daquela geração, que no período de 40 anos, aqueles judeus que rejeitaram o Messias, seriam destruídos. Era isso que ele estava dizendo. E grande parte do livro do Apocalipse narra justamente o castigo que veio sobre essa meretriz, que foi Jerusalém. E é isso que nós vamos estudar nos pormenores. Por exemplo, veja o que diz Mateus 27. Mateus 27, versículos 24 e 25. Mateus 27, versículos 24 e 25. Então era sobre o templo que Jesus estava profetizando, sobre aquela cidade impenitente. Mateus 27, versículos 24 e 25, diz a palavra: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Versículo 25, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse: eu não vejo nada neste homem para o acusá-lo, para levá-lo à crucificação, lavo minhas mãos, isso fica com vocês. O que é que disseram aquela geração impenitente? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E caiu no dia 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, o sangue do justo caiu sobre aquela geração. Lucas 21, versículos 20 a 22. Meu amado, de Deus não podemos zombar. Deus é um Deus santo. Deus não varre pecado para debaixo do tapete. Lucas 21, versículos 20 a 22. Diz a palavra. Lucas 21, versículos 20 a 22. Vamos ver até o 23. Diz a palavra: quando, porém, virde Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Observe, Jesus estava avisando, exortando, alertando eles sobre o que iria acontecer em breve. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Você está vendo, amado? Seria um dia de vingança, Deus iria se vingar daquele povo. Agora, olha o versículo 23. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Que dias era esse? Os dias que a cidade de Jerusalém estivesse cercada. Os dias que aquela cidade fosse cercada. Agora, a pergunta é: por que Jesus estava se referindo acerca das grávidas? Quem esteve aqui no culto passado, deve ter me visto falar que para um soldado romano, era motivo de orgulho matar uma mulher grávida, porque para ele estava se livrando do inimigo em potencial. Matando uma mulher, ele estava se livrando de um futuro inimigo. Por isso que Jesus disse isso aqui. Então Jesus disse: ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Que povo? O povo judeu. Lucas 19, versículos 41 a 44. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44.
Então, até agora, estamos estudando fatos que já ocorreram num determinado período da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto que é a paz, está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então observe, irmãos, que todas essas passagens falam do mesmo assunto, a destruição de Jerusalém e do templo, que ocorreu no dia 8 de setembro de 70, depois de Cristo, quando o general Tito, com as suas hostes romanas, sitiou a cidade e depois destruiu. Agora, abra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 30, Ezequiel 30, e vamos ler juntos os versículos 25 e 26. Ezequiel capítulo 30, versículos 25 e 26. Ezequiel 30, versículos 25 e 26, quem possui Bíblia grande como a minha, página 1109. Ezequiel 30, 25. Atente a esta leitura. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Diga amém. Queridos irmãos, assim como um dia Deus colocou a sua espada do juízo nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que ele a estendesse sobre o Egito, assim também o Senhor colocou a sua espada nas mãos do general romano Tito, para que ele a estendesse sobre Jerusalém e a julgasse. Deus pegou a sua espada da justiça e colocou nas mãos de um rei para ir contra outro rei, e o mesmo ele fez com Tito, para que Tito destruísse Jerusalém. Muitas vezes Deus levanta um ímpio para oprimir um filho seu, porque ele está em rebeldia. Deus faz o que ele quer, amado. A espada da justiça estava nas mãos de um general. Você acha que essas coisas acontecem por acaso? Você acha que guerras, mortes... Meu amado, Deus está no controle de todas as coisas que existem. Já já você vai entender isto. Que pecados cometeram os judeus que levaram a serem alvos no ano 70 da ira divina? O que é que este povo fez ao ponto de irritar o nosso Deus, ao ponto de destruí-los, ao ponto de Jesus dizer: esse templo aqui jamais será reconstruído? Ora, aqueles que possuem uma condição financeira, peguem um avião, compre a passagem pela TAP, façam escala em Portugal, de Portugal vão até Tel Aviv, chegando lá você vai encontrar o templo em escombros, como profetizou Jesus Cristo, que ele jamais seria reconstruído. Que pecados este povo, pastor, cometeu para que Deus pudesse castigá-los dessa forma? Em primeiro lugar, eles rejeitaram o Messias, o príncipe da paz. Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos vossos olhos. Eles rejeitaram o único que poderia lhes dar paz. Queridos irmãos, eles rejeitaram o único que poderia lhes dar a verdadeira paz, e ainda disseram assim: não temos outro rei senão César. Isso está em João 19,15. Eles disseram: esse daí não é o nosso rei é César. Que coisa incrível, hein? Em segundo lugar, eles mataram os profetas e apóstolos que lhes foram enviados pelo Senhor. Vimos isso em Mateus 23, 34 a 37. Em terceiro lugar, eles haviam rejeitado o evangelho da graça de Deus e perseguiram a Paulo e a seus cooperadores. Atos 13, Atos dos Apóstolos, Atos 13, versículos 44 a 47. Em terceiro lugar, eles rejeitaram o evangelho da graça de Deus e perseguiram aqueles que o pregavam. Atos 13, 44.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que maravilha, uma cidade inteira correu para ouvir a palavra de Deus por boca de Paulo e Barnabé. Mas os judeus, sempre eles, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Atos 17, 5. Eles rejeitaram o evangelho da graça. Atos 17, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Olha o que é que os judeus fizeram, meus irmãos, movidos de inveja. Atos 23, algumas páginas à frente. Atos 23, versículos 12 a 14. Então eles rejeitaram o evangelho da graça de Deus. Atos 23, versículos 12 a 14. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, esta palavra anátema quer dizer maldição, e sobre maldição juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Meu Deus do céu, só fazer um jejum para matar o outro. Versículo 13, eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Versículo 14, estes, indo ter com os principais sacerdotes, os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por que eles queriam matar Paulo? Porque Paulo pregava a graça. Paulo dizia: não é pela lei de Moisés, é pela graça de Deus. Eles combateram o evangelho da graça de Deus. Meu amado irmão, eu tenho pregado este evangelho há 11 anos. 11 anos, tenho 14 anos de vida espiritual, de caminhada com Cristo. E nada me espanta mais. Eu já lhes contei aqui que certa vez eu estendi as mãos para uma senhora de outra igreja, que não prega a graça de Deus, e é contra a graça de Deus, melhor dizendo, e estendi as mãos num momento difícil, momento de doença, falei com alguns irmãos aqui, ajudamos, aqui não há isso, eu tenho em mente aqui que eu sou pastor de ovelha, não importa a igreja que faça parte, não pode haver essas barreiras são criadas pelo homem. Seu filho adoeceu, falei com alguns irmãos, os irmãos ajudaram, fomos na casa dela, fiz oração, e um dia, uma jovem que passava sempre aqui em frente à nossa igreja, dizia: puxa vida, eu tenho uma vontade imensa de fazer uma visita naquela igreja. E um dia eu passei, de terno, com a Bíblia nas mãos, e quando eu passei em frente da casa dessa senhora, a jovem estava presente e disse: poxa vida, esse é o pastor daquela igreja, eu tenho uma vontade tão grande naquela igreja, já me falaram tão bem. Esta senhora, que tem Bíblia, muitos anos dentro de uma igreja evangélica, olhou para a menina e disse: minha filha, vá para qualquer lugar, menos para aquela igreja. Uma pessoa que eu estendi as mãos e que ajudei. Veja o que é o ser humano. É por isso que eu tenho coragem para dizer que hoje muita gente está dentro da igreja, quando morrer vai terminar no inferno, e muita gente que está lá fora vai ser salvo. Jesus disse isso em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A pessoa carrega a Bíblia, sabe, faz jejum, vigília, fala línguas e coisas, mas ao mesmo tempo coração cheio de ódio, fala de um, fala de outro. Uma pessoa que lhe estendeu as mãos, ela diz assim: não vá ali não. O que é que ela tinha que dizer? Vá ali, aquele homem não é da minha igreja, mas estendeu as mãos, me ajudou, coisa que na minha igreja não fizeram. O que é que disse? Não vá ali não. Mas só que Deus vê tudo, né, meus irmãos? Há um ditado que diz que ninguém sofre sem merecer. Hoje em dia, temos visto pessoas rejeitando a graça de Deus, trocando a mensagem da graça de Deus por mensagem de lei. Amado, nós estamos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Quem combate contra a pregação da graça de Deus está lutando contra o próprio Deus. Aqueles falsos judeus, filhos do diabo, pensaram que poderiam parar a pregação da graça de Deus, ministrada pelo apóstolo Paulo, mas o juízo de Deus caiu sobre eles no dia 8 de setembro do ano 70. Agora, vamos retornar ao livro de Mateus. Mateus, capítulo 24,
Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, 21, onde Jesus diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Marcos diz que aqueles dias seriam dias de tamanha tribulação, seriam dias de grande tribulação, aqueles dias em que Tito sitiasse a cidade. Este mesmo evento também foi profetizado por Daniel, pelo profeta Daniel. Aliás, Jesus cita Daniel, dizendo que este dia seria dia de grande angústia. Daniel capítulo 12, versículo 1, está aí no rodapé da sua Bíblia. Vamos ver Daniel 12, 1. Daniel 12, versículo 1. Jesus também cita o profeta Daniel. Daniel, Oséias, Daniel 12, 1. Daniel falou sobre este dia. Daniel 12, 1, página 1159 da Bíblia Grande. Daniel 12, 1. Diz a palavra do Senhor. Daniel 12, 1. Nesse tempo, olha, o mesmo tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Agora, para a tua surpresa, eu vou te mostrar este mesmo evento no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, o mesmo evento. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. O mesmo evento que Daniel profetizou, Jesus profetizou. Apocalipse 7, 13 e 14. Diz a palavra. Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha a resposta, versículo 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Este é o mesmo evento. Ou seja, queridos irmãos, tudo o que você vai encontrar na maior parte do livro do Apocalipse, como os selos que nós vamos estudar aqui, eram fatos que já estavam ocorrendo naquela época em que Jerusalém estava para ser destruída. À medida que os santos iam morrendo, para onde eles iam? Quando o crente morre, ele vai para onde? Hein? Quando o crente morre, ele vai para onde? Vocês tomaram café, gente, hoje? Tem gente que está dizendo aí com medo, para a glória. Você não tem certeza que se você morrer agora, você vai para onde? Para a glória. O irmão aqui com glória. Quase que não sai. Quando eu morrer, eu vou para a glória. Quando o crente morre, ele vai para a glória. Ele vai estar com o Senhor. E quando quem não é crente não morre, meu amado, aí é complicado. Deixa eu para falar isso em outra ocasião. O crente quando morre, ele vai para a glória. Ele não fica perambulando como aquele filme Ghost, do outro lado da vida. Ele vai estar com o Senhor, segundo Filipenses capítulo 1. Se é crente, vai para glória. Para a glória. E outra coisa, ele não fica dormindo não. Como alguns têm pregado, eu vou te provar da Bíblia aqui, que eles estão conscientes. Vamos estar na glória de Deus. Agora, a pessoa que não é convertida, quando ela morre, meu amado irmão, vai para o inferno. Essa é a realidade bíblica. E nós não podemos negar isso. Então, quem eram estes que ele disse, estão vindo da grande tribulação? Eram os santos que estavam morrendo naquela época. Estavam indo para a glória de Deus. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós chegarmos no finalzinho do Apocalipse, na reunião dos 12 santos, eu vou te mostrar uma coisa tremenda aqui, cumprimento de profecia. Então olha lá, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Agora, atente bem para as palavras seguintes, que disse Jesus: como desde o princípio do mundo até agora, esse agora foi naquela época, não tem havido e nem haverá jamais. Bem, eu costumo dizer que eu sempre estou pregando para pessoas inteligentes. E tem coisas que para você entender, não é preciso você ser
um expert em teologia. Veja o que é que Marcos 13 diz. Marcos 13, 19. Marcos 13, versículo 19. O cristão, quando morre, ele vai para a glória. Marcos 13, versículo 19. Diz a palavra. Marcos 13, versículo 19. Falando sobre aquele dia. Marcos 13, 19. Diz assim. Marcos 13, 19. Diz a palavra. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. Diga comigo, e nunca, jamais haverá. Irmão, será que é preciso aqui que eu seja um expert em teologia para entender que aquele dia de tribulação, como aconteceu, ele vai ocorrer de novo? Claro, é evidente que não. Nós concluímos que a grande tribulação aconteceu quando a cidade de Jerusalém foi cercada pelas tropas romanas e depois destruídas. Todos os horrores que sobrevieram àquele povo, pelos seus pecados contra Deus, aconteceram e foram vistos, irmãos, por muitos. Alguns escaparam porque deram ouvidos e eram eleitos do Senhor. Portanto, não haverá nenhuma grande tribulação. Jesus disse que dia como aquele jamais irá ocorrer de novo. A grande tribulação foi para os judeus. O texto é claro: não haverá dias como este. Era isso que Jesus estava dizendo. Infelizmente, algumas pessoas, por não entender isto, começam a atormentar o povo de Deus e diz: olha, se prepare para a grande tribulação. A grande tribulação foi para os judeus. É óbvio que eu não seria tolo ao ponto de dizer-lhes que não vai haver problemas. Problemas sempre vai haver. Agora, dias como aqueles jamais haverá. Tsunami matou 600 mil pessoas, não se compara ao que aconteceu. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu iria trazer nos pormenores algumas coisas que aconteceram narradas por Flávio Joséfo. Por exemplo, a mãe que matou a própria criança que amamentava, cortou em pedaços, colocou no fogo, comeu e deu um pedaço para outras pessoas. Flávio José foi testemunha ocular disso. Pessoas que comiam resto de feno podre, porque quando Jerusalém foi sitiada, a comida acabou, não havia comida, a carestia era grande, e as pessoas comiam de tudo. Eu acho que tudo que se rastejava, rato, lagartixa, olha lá, comida, pega o rato, e comiam, porque a fome era grande. Dias como este jamais haverá sobre a face da terra. Portanto, não sou eu quem digo, é a Bíblia. A grande tribulação não virá, ela já aconteceu. Agora, eu queria terminar o meu sermão, eu queria que vocês, todos que estão aqui, prestassem muita atenção a uma advertência muito séria, porque esta realmente causa arrepios da planta do pé à cabeça. Eu queria que você abrisse sua Bíblia de forma carinhosa, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E todos devem prestar atenção ao que eu vou passar a lhes mostrar nesses minutos finais. No capítulo 18, é o capítulo que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18. Leamos a partir do versículo 16 até o 21. Preste atenção, por favor, à leitura. Gênesis 18, versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que o ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Agora atente ao versículo 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor, preste atenção a esta palavra, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, saber-lo-ei.
O que disse o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 19, versículo 13. Gênesis 19, 13. Ló recebe em sua casa 2 anjos que foram mandados por Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 13. Diz a palavra, são os 2 anjos falando com Ló: pois vamos destruir este lugar, observe a expressão lugar, porque o seu clamor, a mesma palavra clamor, se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor. E o que é que fez o Senhor? E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos disseram a Ló que eles foram mandados por Deus para destruir aquele lugar, ou seja, aquelas 2 cidades impenitentes, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença de Deus, e o Senhor havia os enviado para destruí-los. Mateus 23, versículo 32. Mateus 23, versículo 32. Amado, eu vou lhes dizer uma coisa, eu temo e tremo diante do que vou lhes mostrar. Mateus, capítulo 23, versículo 32. Mateus 23, 32. Diz assim a palavra do nosso Deus, é aquele versículo que eu lhes disse que iria retornar a ele. Assim está escrito, Mateus 23, 32. Enchei vós, pois a medida de vossos pais. Observe, a medida de vossos pais. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Vou juntar as partes e lhes dar a interpretação. 1 de Timóteo 5, 24. Atenção, igreja do Senhor. 1 de Timóteo 5, 24. Diz a palavra. Já estamos no final. 1 Timóteo 5, 24. Quem achou, diga amém, por favor. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Ou seja, Deus está dizendo, tem pessoas que erram, Deus age logo. É aquele crente que diz, caramba, eu não posso botar o pé fora da linha, Deus agiu. Cara, que é isso? Deixei de dizimar alguns dias, já estou passando por uma crise, deixei de ser generoso, estou passando por uma crise, dei uma pisadinha de bola, sabe? Olhei para uma mulher, pisei na bola no meu casamento, Deus já agiu. Os pecados de alguns homens, diz a palavra, são notórios e levam ao juízo. Deus age logo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. E aí é que vem um perigo. Alguns Deus, ele acorda. Outros, o negócio está bom, estou pintando e bordando, não acontece nada. Eclesiastes 8, 11. Eclesiastes 8, versículo 11. Olha lá, o que diz a palavra? Eclesiastes 8, 11. Mais 2 textos, tenha paciência, estamos acabando. Eclesiastes 8, 11. Eclesiastes 8, versículo 11, está depois de Provérbios. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Você entendeu o que eu acabei de ler? Como a justiça de Deus às vezes não é executada logo, então o coração de algumas pessoas se endurece e eles continuam a praticar o mal. Porque a justiça de Deus não vem logo. Algumas pessoas Deus age logo, outras Ele não age. Aprenda algo importante sobre o juízo de Deus esta noite. Inclina os teus ouvidos, por favor, porque isso é coisa séria. Estamos diante de um Deus santo. Quando os pecados de um homem, ou de uma nação, ou de um lugar, ou numa igreja, ou numa casa, extravasa, chegou a medida, o juízo divino é acionado. Por isso que você vê pessoas sendo executadas de repente. Há um limite para você pecar, amado. Há um limite para você errar. Há um limite para você brincar com Deus. Quando o seu limite chegar, Deus age. Agora, eu vou te mostrar essa noite o que é que aciona a justiça divina. Eu vou te mostrar o que é que aciona a justiça divina.
Porque para que isso aconteça, a justiça divina precisa ser acionada, ela precisa ser recorrida. Você poderia abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 9, é o último texto dessa noite. Você pensa que Deus é objeto de zombaria, meu irmão, que a gente pode fazer o que quer dele, caçoar, brincar? De jeito nenhum. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 9. Eu vou te mostrar o que é que aciona a justiça divina. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 9. Amado, há um limite, quando o teu limite encher, chegou a hora de Deus agir. Isso é comigo, é com você, com qualquer pessoa, é com a nação, é com a cidade. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9. Diz a palavra: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, meu amado. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas lutas. Versículo 8: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Agora atente ao versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Você sabe o que é que aciona a justiça divina? O clamor da igreja, o clamor dos santos. É isso, Cida, que aciona. Por isso que a igreja tem que orar, meu amado. Quando nós nos curvamos para orar, pedindo a Deus justiça, Deus age. A igreja pode orar para que Deus haja de forma trazendo benefícios, como ela também pode orar pedindo a sua justiça. Irmãos, muitos se têm levantado contra a pregação da graça de Deus, para fazer oposição à graça. Eles têm caluniado os pastores que Deus tem levantado para pregar o evangelho. Muitos zombam das escrituras, chamando a palavra de Deus de mentira. Outros estão vivendo no adultério, na prostituição, sabe, vivem como se Deus não existe. Outros têm vivido de forma errada. Porém eu lhes digo, quando a medida dos pecados dessas pessoas extravasar, o juízo divino será acionado pela oração dos santos aqui na terra, que clamam por justiça. E todos esses inimigos do povo do Senhor serão totalmente destruídos. Amado, ouça esta voz amiga que lhe fala ao coração esta noite. Não ande na contramão de Deus, acorde e ouça o que eu estou lhe falando. Se verdadeiramente eu sou homem de Deus, que eu creio que sou, você tem que realmente crer e tremer. Se você conhece a verdade, ande na verdade. Não dê as costas para Deus, obedeça a sua palavra, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, não se levante contra os homens de Deus, não critique a palavra, viva uma vida de santidade, tenha temor a Deus, porque Deus existe. Você acha que as coisas ruins só acontecem com as pessoas? As coisas que estão aqui na Bíblia escritas, meus irmãos, que Deus agiu contra aquele povo impenitente, Deus destruiu um povo de Sodoma e Gomorra, um povo que vivia no pecado, na lascívia, no adultério, que não dava a mínima para Deus, havia bestialidade. Você sabe o que é bestialidade? Relação sexual de um ser humano com um animal. Eles viviam alheio à vida de Deus, não davam a mínima para Deus, excluíram Deus daquela sociedade. Até que um dia, quando a medida dos pecados encheu, Deus mandou 2 anjos poderosos, desce e destrói. Só quem escapou foi Ló e sua família. Depois o que é que acontece? Vem Jerusalém, vem o Messias, rejeitaram o Messias. Meu amado, as portas das igrejas evangélicas estão abertas todos os dias. Muitas pessoas passam por ela e não dão a mínima. Zombam dos crentes, zombam de tudo. Negócio com igreja, eu vou deixar de estar no domingo de manhã na igreja, não está vendo que eu vou deixar de tomar minha cervejinha gelada para estar em igreja? Você pensa que Deus precisa de você? Você pensa que Deus precisa de você? Você pensa que Deus precisa de você? Você é que precisa dele. Vocês é que precisam de Deus, eu é que preciso de Deus, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Então,
Meu amado, de Deus não se pode zombar. Deus não terá por inocente ninguém que zombe da sua palavra. E vou terminar minha homilia dizendo o que disse há 2 semanas atrás. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai sofrer. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai sofrer. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai sofrer. Esta é a palavra que o Espírito colocou em meu coração. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.